Fala, galera, estamos aqui gravando o terceiro episódio do GiraCast. Nós trouxemos aqui um convidado muito especial, vai falar para você que adora o esporte, o Vladimir da ACDEC. Tudo bem, Vladimir? Bem-vindo. Tudo bom, Su? Um prazer estar aqui no seu programa. E vamos lá, vamos ver o que a gente vai acontecer. Vamos render hoje conteúdo, né? Opa, conteúdo que não falta. Vamos lá, então vamos começar. Fiz aqui algumas perguntas para trazer para você. Eu quero entender aí qual foi a sua principal motivação para criar a ACDEC e trazer aí a lei do esporte e motivar essas crianças a praticarem, né, o esporte. O esporte já vem de família. Legal. O esporte começou com meu pai sempre foi atleta, sempre jogou várzea, futebol. E engraçado, às vezes as pessoas falam assim, pô, eu quero ser médico, quero ser engenheiro, e na minha cabeça, né, eu fui atleta de basquete desde novo, mas mesmo sendo atleta de basquete, eu tinha certeza que eu ia ser professor de educação física. Ah, que legal. Tinha muita certeza. Então, assim, eu parei de jogar profissionalmente com 28 anos de idade e eu terminei a minha faculdade com 21 e eu fui trabalhar de estagiário quando eu acabei a faculdade, porque tinha a oportunidade de eu ser estagiário, né, e treinar ainda. E eu trabalhei num projeto social em Santo André, chamava Andrezinho Cidadão. Legal. E era no meio de uma favela. E assim, eu só conhecia a favela Morro. E a favela tinha uma peculiaridade. Era um vale. Então, quando a gente entrava na favela, eu falava assim, mas que estranho. Parece um buraco. Aí eu vi aquelas crianças saindo pro projeto. Aquilo me encantou. Sim. Aí eu falei assim, se eu tiver oportunidade um dia, eu vou trabalhar com isso. Se encontrou. Só que passei por muitas outras coisas depois disso. Eu fui coordenador de academia, fui professor na rede estadual, na rede municipal. E quando eu assumi um cargo de coordenação na prefeitura de São Paulo, num CEL, chama CEL São Rafael, fica até próximo daqui. Tinha a pessoa no que eu entrei no cargo, ela trabalhava com lei de incentivo. Putz. E eu via muito, né? Nossa, o Luiz trabalha com isso. Eu falei, cara, isso aí é aquele que eu trabalhei lá atrás. Aí um dia eu tava no meu computador, vi uma pasta lá, projetos. Eu abri. Sueli abriu um mundo pra mim. Eu falei, era tudo que eu... Nossa, eu olhava aquilo e falei, Ficou encantado. Eu peguei, gravei no meu pendrive e apaguei do computador, né? E assim começou a história. E eu fui estudar. Legal. Eu fui estudar. Fundei a minha ONG, a ACDEC. Fundei ela em 2008. Ah, já tem um tempo. Já tem um tempo, a ACDEC já tem um tempo. Aí fui estudar. No primeiro projeto de lei de incentivo que eu inscrevi, eu fundei em 2008, mas eu só fui atuar no primeiro projeto em 2012. Escrevi o projeto no ministério, legalzinho. Um amigo meu de faculdade, ele trabalhava com isso há um bom tempo. Foi lá, escreveu, falei, legal. Aí veio a primeira diligência. Falou, a sua ata tá vencida. Falei, Aí ele falou, Vlad, você não viu isso? Eu falei, Thiago, isso aqui tá parado faz tempo. Isso aqui era um sonho, agora Sim. Eu tô, né? Aí ele falou, não vai passar. Falei, tá bom, beleza. Aí eu fui atrás pra fazer ata de eleição, tudo, né? Fui no cartório, tudo. E tudo isso aprendendo sozinho. Aí ele falou, tem a oportunidade de agora abrir a janela para lei de incentivo do governo do estado de São Paulo. Falei, vamos. Primeiro projeto, bingo. Aprovado. Aprovou e de cara, surgiu 2 patrocínios. Na época o primeiro patrocínio foi a Braskem e o segundo foi a Coop. Legal. E engraçado, estão com a gente até hoje. Aí... Depois de tanto tempo... Fidelizou os clientes. Fidelizou. A gente tem uma relação muito legal. A Coop continua, né, a Luciana, que está à frente da sustentabilidade, está até hoje. A Braskem passou por diversas mudanças de diretoria, teve aqueles problemas no passado, mas até hoje com a gente, super fiéis. A gente tem vários projetos. Então, assim, eu fico muito feliz, porque já passaram várias empresas grandes. E eu fico muito feliz de ter fidelizado com eles, porque são 2 empresas muito importantes. Todas que eu precisei deles, eu pude contar. É que são parceiros, né, Vlad? O que eu entendo, a importância,
a forma como você entrega os projetos, é poder acompanhar e ver que aquilo de fato está acontecendo. Você vai acabando criando um vínculo de fidelização, de credibilidade com esses clientes. Eu ia até te perguntar se existiu algum desafio no meio, né, dessa trajetória sua. Quais foram os primeiros percalços que você encontrou no meio do caminho? Ou não teve? Foi fluindo assim, né? Se já era uma coisa que você tinha essa paixão, a coisa foi fluindo de uma tal forma e só fluiu. E hoje você cresceu, né? Porque Olha, hoje... Eu vou falar pra você que, assim, eu sempre me cerquei de pessoas muito legais, que eu pude confiar, e pessoas super competentes. Hoje, se a SEDEC e as minhas outras entidades existem, tá? Tem uma pessoa, eu vou até falar, tá? O Rafael Ginês, que eu acho que, se você tiver a oportunidade de convidar ele para o seu programa aqui, é um cara que manja muito de prestação de contas, Legal. de todas as... Sabe, ele sabe interpretar muito bem tanto a lei federal como a estadual. Então, assim, logo de cara eu conheci o Rafael. Foi uma indicação do secretário adjunto, do Clóvis Volpe, na época, né? Ex-prefeito de Ribeirão Pires. E a gente tem essa parceria até hoje. Então, assim, se eu falar assim, pô, você teve alguma dificuldade, assim, pô, que você pensou, ah, não, vou parar, vou desistir? Não. Eu sou muito abençoado, porque eu sempre tive empresas muito legais. Vou citar várias aqui. Eu tive Aerofarma, Casas Pernambucanas. Então, assim, Neo Energia, que era a antiga Electro. Então, assim, eu tive, Bons parceiros, né? bons parceiros, porque, assim, você só vende um projeto para uma empresa se você realiza ele bem. Sim, Porque a primeira coisa que a pessoa vai perguntar é assim, pô, você tem um portfólio disso aí? Você exatamente. tem uma boa apresentação? Nisso eu sempre me preocupei muito na apresentação. Então, assim, hoje eu tenho um designer muito legal, que é o Denis, que faz as minhas apresentações. Então, assim, dificuldades, não. Eu sempre, assim, eu procuro outras leis. Porque, assim, eu comecei com o esporte. Sim. Hoje a gente tem a cultura na Lei Rouanet. Então, assim, tô atrás do PRONAS, que é uma coisa difícil. A gente já é inscrito no Ministério da Saúde há um bom tempo, mas eu tô indo atrás. Então, assim, a SEDEC existe desde 2008, pô, tem um bom tempo. Daqui 3 anos, faz 20 anos já, né? Sim. Mas ela tá em constante crescimento. E eu também, como eu falei pra você, quando eu fui querer trabalhar, ter meu estúdio, eu fui estudar. Sim. Então, assim, eu acho que é aquela coisa do desafio. Pô, às vezes a empresa fala, pô, Vlad, mas você só tem esporte. Fala, pô, agora por enquanto eu só tenho esporte. Agora eu tenho esporte, tem cultura. Tá aumentando o leque. Tá entrando. Então, assim, hoje, graças a Deus, depois de muitos anos, eu sei que algumas entidades até conseguem isso antes. Hoje nós temos uma sede própria. Então, eu acho que isso vai ajudar muito no crescimento da SEDEC enquanto instituição e também como referência na cidade. Então, assim, as pessoas vão saber procurar aonde a SEDEC está. Porque até então a SEDEC tinha um escritório administrativo, ela não tinha uma sede onde você desenvolvia os projetos. Então, lá nós vamos desenvolver música, audiovisual, nós vamos ter consultório odontológico. Que legal. Então, assim, eu acho que a entidade, ela não cresce só na horizontal, né? Ela cresce na vertical também, né? Então, assim, hoje a gente está dando hoje a SEDEC está encorpada por ter a sede, da onde a gente poder desenvolver, criar vínculo com a região da onde está. Então, eu acho assim, hoje, o maior desafio meu hoje é fazer com que a sede, ela flua. Ela flua. É importante porque você está abrangendo ali, entendendo a necessidade da região ali onde vocês estão inseridos. E quando você fala de ter grandes apoiadores, empresas aí que acreditaram no seu trabalho, no trabalho que é desenvolvido por todos que fazem ali a SEDEC de fato acontecer e realizar essas oportunidades, porque tem crianças que não vão ter uma oportunidade de praticar um esporte, um futebol, porque o pai não tem condição de pagar. E através dessas suas ações, a gente vê que são oportunidades diferenciadas, né? E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente. Hoje vocês atuam via leis de incentivos. Quais são esses incentivos que hoje são liberados para apoio aos projetos de vocês? Olha, a gente tem os projetos de ICMS, né, que é uma lei específica do governo do estado de São Paulo, e a lei federal, que é do Ministério do Esporte.
Então, assim, nós trabalhamos com essas duas leis. O ICMS, 3% de ICMS renúncia da empresa, ela pode colocar isso nos projetos aprovados. O Ministério do Esporte era 1%, hoje são 2%, independente educacional são 4%. Então, nós temos que bater palma, né? O senador Romário, porque ali à frente lutou muito para que isso acontecesse. Eu acho que isso é muito importante. A lei vai até 2027, mas eu acho que com certeza ela vai ser prorrogada. Sabe por que, Sueli? Eu vou te falar uma coisa para você. Eu acho que também o mais importante de tudo é a entidade e o trabalho ter legado. Sim. Então, qual que é o nosso legado hoje? A gente poder falar que, a gente tinha um projeto de ginástica acrobática que ela compartilhava a quadra com o handball. A acrobática não tinha patrocínio. O handball era a Braskem que patrocinava. Sim. E era bem do lado da empresa, né? Ela prioriza isso, né? O entorno. Sim. E tinha uma menina e ela era muito grande e forte. Então, eles falam que é pivô, né? Que é aquele da sustentação, onde você sustenta o outro que... Aí o professor falou, essa menina aí, ela daria uma bela jogadora de handball. Aí a professora falou assim, então leva, porque pra nós ela tá ficando muito grande. Resumidamente, hoje ela é seleção brasileira da categoria dela. Que incrível. Ela saiu da cidade, ela mora no Paraná. Já conheceu diversos países por representar, como fala, o Brasil, Sim. em competições internacionais. Aí você fala assim, qual seria a oportunidade disso acontecer na vida da pessoa se não fosse o esporte? Então você fala assim, eu falo de boca cheia. O esporte é uma ferramenta de ascensão absurda. Sim. Absurda. Então, assim, eu tenho N exemplos. Outro exemplo que eu tinha um projeto de handball, também aqui próximo, só que era extremo da Zona Leste, e era só meninas. Elas saíam da escola, já entravam no projeto. Só meninas. E as mães relatavam pra mim, falavam assim, Vlad, graças a Deus existe o projeto. Por quê? Eu sei que ela vai sair da aula, ela vai direto do projeto. Do projeto, ela vai direto pra casa. Sim. Infelizmente, é uma realidade triste do extremo da Zona Leste, meninas com 13, 14, 15 anos ficarem grávidas. Essas meninas entraram no fundamental, no projeto, e eu falo de boca cheia, eu fico até emocionado. Todas nós conseguimos colocar na faculdade. Que legal. Eu tenho muitos contatos com ex-técnicos, amigos que são coordenadores em faculdade. Eu expliquei a situação, quase todas se formaram. Então, eu acho que isso é um legado, de você olhar para trás e falar assim, olha ali, aquilo ali foi o esporte. Sim. Então, é assim, eu estou retribuindo o que meu pai fez. Meu pai era funcionário da Pirelli, a Pirelli era o Alconcur do esporte, era como fosse o Clube Pinheiros hoje, tinha todas as modalidades, meu pai era funcionário, e ele falou, escolha uma modalidade que vocês vão fazer esporte, eu não quero vocês na rua. E assim, tudo que eu consegui, faculdade, colégio particular, tudo de graça por conta do esporte. Então eu sempre passo isso no começo das aulas, que isso pode acontecer na vida de qualquer um, independente da região que está. Então assim, eu acho que o esporte não é só a competição. Sim. Também é a oportunidade. É a oportunidade de você ali, talvez eu não seja um atleta profissional, não chego à seleção brasileira, mas as faculdades também têm esse olhar para esse tipo de atleta. Então, assim, eu acho que a gente tá montando esse legado da SEDEC, eu fico muito orgulhoso do que eu fiz. Não, você e todos nós, né? E assim, lá na SEDEC, a gente entende que são várias modalidades que vocês aplicam. Você consegue passar pra gente, assim, por alto, né? Quais são os esportes aplicados? Olha, a minha modalidade, né, é o basquete. Então, a gente começou com o basquete. E, juntamente, o handball também começou praticamente junto com o basquete. Então, a gente tem basquete, handball, futsal, tem ginástica acrobática. E também, hoje eu também tenho orgulho de falar que a SEDEC, ela ultrapassou os limites do município. Né? Nós começamos em Mauá, aí nós tivemos projetos em Santo André, São Bernardo, Diadema. Hoje nós temos projeto em São José dos Pinhais, Paraná, Rio de Janeiro. Tá rodando o Brasil. Tivemos proposta para ir para o Rio Grande do Sul. Então, assim,
é aquela coisa, portfólio bem feito, Sim. as pessoas... Porque, pô, vou colocar esse recurso nessa entidade, mas o que ela já fez? Sim. Então, assim, tem um bom site, mostrar as boas fotos. Então, assim, eu fico muito, né, feliz de empresas acreditarem na gente. Então... A gente já tem bastante dificuldade, eu falo isso por experiência própria, de ter a oportunidade de adentrar em alguma empresa, em ter uma oportunidade de ser ouvido. Então, quando nós temos essa oportunidade, nós recebemos projetos como o seu, que não precisa falar. A apresentação por si só já vende o projeto. Então, eu acho que isso é uma parte muito incrível da sua empresa, por ter esse cuidado da SEDEC, de saber que vocês vão vender pela apresentação. A gente nem precisa fazer muito. E é um projeto que, assim, eu amo de paixão, acompanho, temos todos os projetos de vocês hoje na casa. E eu queria que você falasse pra gente, você tem ideia de quantas crianças vocês já atingiram aí com o projeto de vocês? Hoje nós atendemos, dentro e fora do estado de São Paulo, mais de 800 crianças. 800. E o impacto, desde quando foi criado, você tem uma média aí? De quantas crianças vocês já transformaram? Vocês transformaram a vida. Eu acho que... Olha, eu não vou chutar um número, mas eu vou dizer pra você que muitas. Inclusive, engraçado, encontrei atrás aí um garoto, ele me parou. Ele falou, você tá lembrado de mim? Eu falei, não, mas já não é mais garoto, né? Ele já é um homem. Ele falou, pô, eu fazia basquete lá no Feital, que é um bairro bem afastado de Mauá. Eu falei, pô, lembra, eu peguei no celular e falei, aqui a sua foto aqui, ó. Ah, falei, que legal. Então, assim, você... Eu acho que, assim, você ser referência também pra pessoa. As mães falavam assim, Vlad, às vezes eu pego o ônibus e eu sei que meu filho tá ali fazendo esporte, então eu sei que não tá fazendo nada de errado. Muitas crianças também, às vezes a quadra, né, que a gente faz parcerias com prefeituras, né, para cessão de espaço. Às vezes a quadra não tem cobertura e às vezes chove. Aí eu falo, professor, mesmo se chover, você vai lá para você entregar o lanche, porque às vezes Sim. existe muito isso também da criança ir para aula, principalmente por causa do lanche. Pra matar a fome, né? Matar a fome. Isso, assim, então a gente tem esse dever também para cumprir. De estar ali, não só de repente para aula, mas também para você de repente matar a fome de uma criança. Eu ia te fazer uma pergunta, né? Que muitas empresas desconhecem, né? Os benefícios da lei de incentivo. O que você tem aí para falar para motivá-los a ter a oportunidade de conhecer as leis de incentivos? O não nós já temos, nós estamos sempre em busca do sim. Mas o que você acha que é importante nós ressaltarmos aqui para despertar o interesse e quebrar esse tabu que as empresas têm de não fazerem essas ações por meio das leis de incentivos? Ó, quando eu comecei lá em 2013, eu acho que tinha mais pé atrás. Sim. Hoje tinha mais pé atrás. Então, assim, eu acho que o principal de tudo é o marketing do bem. De você estar ali, você está usando um recurso que você, de repente, deixaria para o governo e você está colocando ali num projeto que está beneficiando talvez a sua região, ou talvez não seja a sua região, mas está beneficiando pessoas. Sim. Eu falei de várias modalidades, mas hoje a gente faz também corridas de rua. A gente já fez Porto Feliz, fez Mauá 2, vai fazer 3 em São José dos Campos, vai fazer Mojimirim, e vários, vai fazer Votuporanga. Então, é um impacto de cada corrida de no mínimo 2.500 pessoas. Sim. Que estão ali vendo a sua marca. É um imposto que você já iria pagar. Você só vai direcionar ele para uma ação. E traz o marketing. Aí eu falo assim, marketing do bem. Aí eu falo assim, pô, existe vibe melhor do que uma corrida para você divulgar sua marca? Claro pô, que tá não. ali 2.500 pessoas. A gente diz que tem os pipocas, né, que não conseguem fazer a inscrição. E acabam correndo, tá ali divulgando a sua marca, pô, aquela vibe, todo mundo, porque, sabe, corrida, aquela coisa que você fala assim, pô, o cara tá correndo porque ele quer se sentir saudável, ele quer se sentir bem. Então, assim, faz pouco tempo, né, faz uns 2 anos que a gente começou a fazer provas, né, então, assim, é uma vibe muito legal. Primeiro o antes, né, o pré e depois o pós, todo mundo tirando foto ali. Dever cumprido, né? Conseguir. Dever cumprido. Aí tem aquela questão do pessoal, eles querem a foto. Querem foto. Então a gente se preocupa de colocar uns backdrops legais para eles tirarem fotos. As medalhas para colecionar. Medalha. Então você fala assim, então é um baita marketing do bem.
Sim. Fora crédito internacional. Às vezes tem empresas que são muito grandes e elas procuram crédito internacional. É uma coisa que pesa também esse tipo de ação. Sim. Então, assim, de impacto ambiental, de impacto social. Então, eu acho que as empresas, elas só têm a ganhar. Antigamente, as empresas no IR, que são as leis federais, a grande maioria era só no final do ano. Hoje a gente tem empresa que faz mensal, trimestral, semestral. Aí eu falo, poxa, caramba, então lá atrás não tinha isso. Então, eles veem que a coisa tá fluindo. Então, eu fico feliz. E eu não tenho essa questão de rivalidade com outras entidades. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Sim. Quem faz bem feito sempre vai ter. Quem não tem, não consegue se adequar, vai fazer pouco. Então, as próprias empresas, elas dão preferência para projetos de continuidade. Sim. Então, assim, eu acho que esse é a dica que eu deixo para as empresas, de que isso é, marketing do bem. Eu acho que, é maravilhoso você ver uma criança ali que, de repente, entra num projeto com 7, 8 anos, sai com 14, 15, 17 anos de idade, e você consegue uma bolsa de estudo para ela. Aí você fala, pô, eu colaborei pro entorno da empresa. Então é isso, gente. Olha, o imposto que vocês já iriam pagar de qualquer forma, vocês conseguem ver ele ser aplicado num projeto, acompanhar ele começo, meio e fim, e ter essa sensação de dever cumprido com a sociedade, de saber que você está impactando e Eu faço questão de falar o tempo todo de transformação de vida, porque eu acredito que muitas pessoas tiveram aí oportunidades, como você mesmo disse, através desse incentivo que as empresas destinam. Então, hoje no Brasil, são poucas as empresas, são muitos CNPJs que hoje nós temos e que fazem esse direcionamento de parte dos impostos. Então, o Vladimir está aqui para falar para você, vale a pena. Ele é um case aí que traz um legado muito grande de muitas vidas impactadas, transformadas e de oportunidade que ele trouxe através do Instituto. Eu quero te fazer outra pergunta. Qual é a visão que você vê no futuro para os projetos incentivados no Brasil? Você acha que as leis de incentivos podem acabar? A gente já escutou alguns murmurinhos. Talvez não. Eu acho que não, isso não vai ter longevidade. Você acha que isso vai permanecer? A gente escuta há bastante tempo que a lei federal ia acabar. Sim. Então, e esse boom que deu, né? Esse upgrade aí de quantidade que você pode deduzir, eu acho que dificilmente. Porque, assim, você também... você tem ali o social, o educacional, o participativo e o alto rendimento. Sim. Então, eu acho que isso facilita para muita gente em várias direções. Então, assim, eu acho que dificilmente pode acabar. Eu acho que dificilmente pode acabar. Porque eu vou dizer uma coisa para você, esse dinheiro não faz falta para o governo. Não, né? É uma parte irrisória. Agora, para o esporte, faz muita diferença. Sim. Tanto para o social, para o educacional, para o participativo, para o alto rendimento. Eu acho que tem pessoas que só conseguem participar de algumas competições de alto rendimento por conta da lei de incentivo. A gente tem aí vários clubes gigantes com escritórios gigantescos que só trabalham com o terceiro setor, Flamengo, o Minas, o Praia, só trabalham com lei de incentivo. Então, assim, além do patrocínio que eles têm, direto, eles têm grande parte do recurso para competições das categorias de base e esportes olímpicos individuais, parte da lei de incentivo. Se você pudesse mudar alguma coisa hoje na lei de incentivo ao esporte, o que você mudaria? Tem alguma coisa que você acha que poderia melhorar, assim, para talvez facilitar ou talvez um potencial um pouco maior? O que você acha? Eu acho que, assim, a gente tem que dar oportunidade para os que estão começando também. Sim. Eu tive uma certa facilidade por ter conhecimento de pessoas que já estavam no meio. Então, eu acho que existem pessoas que têm boas ideias, sim, mas não conseguem colocar no papel. Tem pessoas que têm boas ideias, mas não tem a documentação necessária. Então, um estatuto adequado, as certidões. Então, assim, eu acho que, para começar, eu acho que as taxas de cartório, essas coisas, teria que ter ser mais flexível, mais né? mais flexíveis. Porque, assim, há uns 4 anos atrás, você teria que tirar xerox. Então, tá lá, a lei estadual permite 3 projetos. Sim. Aí eu tenho que tirar 3 cópias autenticadas de cada
documento para poder apresentar, sendo que é o mesmo CNPJ, mas para projetos diferentes. Isso é um custo. Sim. Que é grande. Às vezes você está começando e não tem. Pô, de você ir no cartório, de você registrar, de você ter um contador. Eu falo pra galera, por isso que eles fazem o seguinte, ó, só consegue a certidão CRCE a partir de 2 anos. Porque naqueles 2 anos, você vai passar um perrengue financeiro, Sim. você não vai conseguir fazer nada. E se você tiver afim mesmo, aí você vai para frente. Então, também acho legal isso de você ter que ter a pessoa que tá afim mesmo, que tem boas ideias, tudo, mas nem sempre a boa ideia tem os passos. A boa ideia é você colocar no papel e você executar. Sim. E são coisas bem distintas. Então, assim, eu acho que seria ter essa flexibilidade. Na questão da documentação, hoje existe o sistema SEI, que você manda tudo digital. Ah, muito mais prático, né? Muito mais prático. Colaborar com o meio ambiente. Aí tem o protocolo, você não precisa fazer tudo aquele calhamaço de cópias. Então, assim, eles mesmos estão se estruturando, eles estão melhorando. A tecnologia está aí para isso, né? Alguns anos atrás, o Ministério do Esporte tinha poucos funcionários, hoje já tem um Era pessoal, mais arcaico, hoje está mais encorpado, né? hoje está mais encorpado, então tem mais gente, então teve concurso, então a galera tem mais gente, hoje as coisas saem mais rápido. Uma estrutura melhor, né? A gente entende, eu vou te falar de uma lei, a lei do PROMAC, até o ano passado, fazem 2 anos que estão tentando implantar o sistema. Foram, o ano passado, milhões de empresas que não tiveram seus projetos contemplados ali, as suas destinações, porque ano eleitoral, aí você entende que tudo fica muito mais difícil. Engessado. Então, a gente acaba frustrando determinados clientes que estavam ansiosos para começar a trabalhar com essa lei, e a gente entende que tem tecnologia, mas não tem braço para isso. Não tem braço. Então, ainda bem que na lei do esporte hoje está muito mais estruturado, como você disse, tudo muito mais atualizado, O né? Ministério do Esporte, eles deram um upgrade grande em relação a isso aí. O corpo da pessoa que faz análise e tudo. Agora, já a lei do governo do estado de São Paulo é assim, PROAC, voa. Voa. Dotação orçamentária que deveria triplicar. Também acho. Sempre inscrição, sempre, todo ano, sabe? Muito mais gente para fazer análise do que o esporte. O esporte já tem menos pessoas para fazer análise. A dotação é menor, né? O PROAC 100 milhões, esporte 60 milhões. Poderia ser muito bem. Isso não muda, né? Isso já está há quantos anos nessa dotação aí que não muda? Desde sempre. E sempre falam, vamos tentar e nada. Então... E tem dinheiro que fica aí para trás, né? Muita verba. Que ainda pode ser angariada ali e apoiada, destinada ali para as ações. Fica sempre uma gordurinha de algumas coisas que, vamos supor, eu pego a empresa imprime o boleto, sim, mas não paga. Não paga porque às vezes tem algum problema, não vai portar tudo, sempre sobra. Mas eu acho que poderia ser maior. E também eu acho que o corpo poderia ser maior e o sistema de inscrição de projetos igual do PROAC. Então, às vezes fica aquela rivalidadezinha. Um pouco mais efetivo, né? Aquela rivalidadezinha, é PROAC, lei de incentivo do esporte, eles não gostam muito que fala da cultura. Eu acho que o pessoal da cultura, é sensacional. A pessoa da cultura é surreal. Você mexe numa vírgula, eles se mobilizam. Uau, mobilizam. Logo os caras retornam na volta, porque é isso. Você pode ver isso aí mesmo também nas leis federais. Aí vai ator famoso, vai Fernanda Montenegro pra frente, vai Fernanda Torres, vai diretor grande. Então o que a gente precisa fazer é mobilizar o pessoal do esporte para que também tenha. Já o pessoal do esporte, o pessoal fica mais contido, não sei porquê. O pessoal da cultura é muito mais organizado. Talvez porque gere muito mais emprego, né? Numa produção teatral tem muito mais pessoas por trás, no backstage, ali na produção da peça ou do filme. Muita gente ignorante. Mas lá... ainda estou aqui, também lei do governo. Não, gente, lei do governo não. Ó, só contextualiza, por favor. Só contempla curta-metragem. Não tem lei de incentivo ela no não filme. Ficou rica, né? Não ficou rica. Então, assim, as pessoas... Então, acho que... Falta de conhecimento, falta de conhecimento. Então, assim, o pessoal da cultura é muito mais ligeiro nessas coisas, de se organizar, de são mais unidos, né?
eu acho que são mais cultos. Não, mas o esporte, ele traz também uma cultura. Por Não, que essa foi não? uma brincadeira, mas assim, eu acho que eles são mais unidos, eles vão pra cima mesmo. Vamos fazer um mutirão pra juntar a galera do esporte aí? Não, desde o cara que faz aquela baita produção de musical, tudo, até aquele cara que vai lá, quer fazer o livrinho dele, ou fazer um projeto ali social com cultura, tudo. Sim. Eles são mais unidos. O esporte eu acho que poderia ser mais unido com relação a isso. Mas assim, eu não tenho muito o que reclamar. Só essa questão de repente, ter mais gente trabalhando para fazer análise com relação a isso. Não, e aumentar a dotação, né? Se pode ser 100 para a cultura, pode ser 100 para o esporte também. Eu acho que poderia ser 200. Eu também, eu ficaria bastante feliz. Tem bastante cliente que deixa de apoiar aí porque acabou a verba, né? Muita gente. Olha, aconteceu várias vezes isso. Olha, para mim, nós vamos aportar o projeto 100%. 3 meses. Eu falo, gente, 3 meses? Qualquer falha que der, não vai dar para imprimir o último boleto. Mas eu vou te falar. Ô, lei gostosa de trabalhar de CMS. Nossa, olha, eu vou até beber aqui e eu vou te falar uma coisa, olha. Molhe as palavras para poder continuar. Lógico, eu não posso cuspir no prato que eu como. Sabe? Eu sou muito feliz fazendo CMS. Sempre fui muito bem tratado. Sim. Gostaria de agradecer a toda a Secretaria de Esportes, o Júnior, a Secretaria de Esportes, todos que passaram na Secretaria. Sempre fui muito bem tratado, com respeito, tudo. Mas assim, eu estou querendo partir, são algumas entidades já estão querendo partir para isso, de trabalhar só com o federal. Sério? Sério. Porque a maior a dotação, a questão de você pode fazer 6 projetos por ano. Então, principalmente porque existe aquilo que eu te falei. Antigamente era só anual. Hoje tem as trimestrais. Tem mensal, trimestral, semestral. Não, e tem empresa que faz o business plan dele e consegue isso na metade do ano já fazer a destinação que ele faria em dezembro. Então isso tem ajudado. Acho que as empresas têm se atualizado, as que já estão engajadas com as leis de incentivos, elas estão procurando trabalhar de uma forma mais rápida para ter esse retorno, né, com a sociedade, não digo o retorno de imposto, porque isso não existe, de impactar a sociedade mesmo e ver que isso está trazendo um benefício, né? Assim, o que eu falo com relação a querer partir para uma outra lei de incentivo, também porque às vezes a dotação, o patrocinador quer patrocinar, mas às vezes quando ele vai patrocinar, acabou o dinheiro. Sim. A gente acaba frustrando, né? Você se frustra. Sim. Você frustra de repente aquela empresa que nunca colocou, queria colocar, fala, pô, mas não consegui, mas é tão difícil assim, eu não sabia que era assim. Então, assim, é isso que às vezes me entristece, né? Sim. Eu acho que a rotação poderia ser maior. Mas aí depende de uma coisa, não só da secretaria, depende do governador, né? Ter boa vontade com isso, de ter aquele olhar, como eu falei pra você, daquele impacto de ter aquelas crianças. Então, eu acho que eles só vão conseguir sentir isso quando eles viverem o que nós vivemos. De ir lá, de pegar um projeto, implantar numa comunidade, ver o quanto você transforma. Porque nos bastidores é tudo muito mais fácil. Mas eu quero ver em campo. Se você não está ali participando do dia a dia, vendo o que a sua associação, junto com a sua equipe, está levando ali, deixando de legado e dando oportunidade, é muito difícil de eu falar assim, não, eu vou mexer nisso aí se não me toca. Então, e aquela coisa, eu vou até fazer não é uma pergunta, mas você vai me confirmar isso. Desde quando eu estou na lei de incentivo, eu vi diversos escritórios de captação fechar. Sim, vários. Por conta disso. Porque é muito difícil. A lei do Pronom e do Pronas é uma lei que precisava ser muito mais ampla. Muito. Ela tem muito mais oportunidade. Lei da saúde, a gente tem tanta dificuldade aí, filas e filas de espera. Para uma pessoa conseguir se tratar, e você só pode doar uma vez por ano. Aí mudou em 2023, onde aí, como abriram nos 45 do segundo tempo, eles deixaram a lei para ser apoiada durante o ano todo seguinte, mas os projetos são pequenos, às vezes as empresas, grandes empresas já colocam nos projetos, pequenas empresas não conseguem apoiar, porque já acabou a dotação orçamentária, porque não tem mais verba, porque o projeto não tem mais saldo. Então, são uma série de impasses que a gente vê e que pode melhorar. O governo não tem braço para fomentar tudo isso, tem? Não tem. E a questão da saúde, do Pronas e Pronom, também é uma questão que às vezes barra na questão da política. Uhum. Há um tempo atrás, eu não sei se é assim ainda, eu estava conversando com um rapaz que o escritório dele é especializado só em escrever projetos para Pronas e Pronom. E ele falou assim, Vlad, vamos supor, eu vou lá, tal, eu aprovo o seu projeto.
eles vão dar preferência, eu até acho que legal, para projetos que estão norte e nordeste, Sim. que é uma região mais carente, sul e sudeste, depois. Pô, legal, mas, pô, a gente tem aí a Camargo que tem ali trabalho legal com pessoas com câncer, sabe? Então, assim, você fala assim, pô, mas vai esperar? Pô, eles trabalham muito com lei de incentivo. Então, tem vários, o Hospital de Barretos. Então, assim, eu acho que saúde é uma coisa que não pode esperar. Independente se for norte, sul, norte, nordeste, Sim. meu, tem que ser prioridade. A importância tem que ser igual para todos os lados. Independente seja norte, nordeste, sul, sudeste, tem que ser igual para todos. É igual para todos. Então, assim, tem N entidades muito legais, muito responsáveis, com trabalhos criteriosos, de suma importância, esperando. Então, assim, eu vou até desabafar. Saúde, gente. Eu trabalho com esporte, com cultura. Saúde não pode esperar. A gente vê criança aí em fila de espera, pessoas com tratamento radiológico prioritário e às vezes ficam sem atendimento por conta disso. Existem entidades esperando aí as empresas colocarem o dinheiro nos projetos de incentivo e eu acho que seria muito legal da parte deles terem esse olhar mais criterioso. Às vezes, pô, muda o ministro, aí cai tudo por terra aquilo que o cara deixou. Sim, dar continuidade no legado anterior, se está funcionando. Meu, olha, tudo pode cair por terra, aquele negócio ali não pode cair. Ali é atendimento, tem entidades que estão esperando o recurso. Sim. Você entende? Então, assim, eu acho que... E tem muita empresa com dinheiro para doar e não tem projeto para colocar. Olha, em 2015, as empresas ligavam. Você tem Pronos e Pronon? Não tem. Aí foi ver. Meu, aí falou assim, olha... Aí eu falei assim, você ligou pra mim perguntando, mas... Falou, Vlad, isso é música branca, ninguém tem. Ninguém tem. O AC Camargo, tinha o AC Camargo, tem Barretos, uma outra entidade ali. É como achar uma agulha no palheiro. E assim, aí ele falou assim, então assim, não é uma coisa fácil, você tem que fazer a inscrição no Ministério da Saúde, tem que ser aprovado, aí tem aquela janela, aí você pega provas do projeto, nem sempre aquele ano que foi aprovado vai ser contemplado. Uhum. Então, gente, você vê a dificuldade? Então, por isso que eu fico triste. Olha, eu tinha algumas pessoas que trabalhavam com captação para mim, com escritórios grandes. Fecharam. Pô, Vlad, meu, pô, legal para as entidades ter ali e tudo, mas a gente também depende dos caras ter esse critério também, saber que não é só ali os empregos do projeto, tem empregos também de quem trabalha no bastidor, que corre atrás. Pô, que é um baita trabalho. Não é fácil, eu vou falar pra você, não é fácil. Se você não tem uma indicação de alguém para entrar numa empresa, numa boa empresa, por isso que eu falo, hoje na Gira Social nós somos educadores. Nós trabalhamos com empresas que não conhecem leis de incentivos. É muito mais fácil a porta de entrada do que uma empresa que já tem a rotina. Às vezes tem uma pessoa que já está acostumada a apoiar um determinado projeto, não quer ouvir as possibilidades. Tem uma grande empresa que nós estamos conversando e que eu abordei ela em dezembro e falei, poxa, e aí, como estão, né? O planejamento para deixar... Ah, mas nós trabalhamos só com 1%. Falei, mas só 1%? Sim, nós destinamos para a lei da criança. Eu falei, mas e os outros 9%? 9%? Como assim 9%? Então ainda tem esse desconhecimento. É um assunto... muita empresa grande. Eu estou te falando de empresa grande. Tem esse conhecimento, mesmo. Onde pode colocar, a porcentagem pode colocar. Olha, eu posso colocar 2 aqui, mas coloco 1 aqui. São 4, mas, pô, 1 aqui, 2 aqui. Tem a cultura, tem o esporte, tem Pronas. Então, assim, um nicho, isso a gente está falando dessa distribuição maior através do imposto de renda. Existe ali um leque enorme que a empresa pode fazer e ela desconhece. Mas por quê? Porque, às vezes, eu falo muitas empresas, quando você vai fazer o primeiro contato, você não passa da recepção, você não passa daquele primeiro atendimento. Eu sou chata, bem chata, eu insisto, eu persisto. Tem empresas aí que nós fechamos, que nós estávamos angariando desde 2022, fechamos o contrato, é nosso cliente, nós com muito orgulho, muito trabalho, chegamos onde chegamos e estamos contentes em saber que nós podemos fazer a diferença. E eu sempre falo assim, Vlad, vamos trabalhar com a corrente do bem? Eu fiz seu projeto, a empresa nunca fez.
Fez a primeira vez, acompanhou o projeto, viu que o projeto acontece de fato e traz o retorno que ela estava esperando, me indica seu maior cliente ou seu maior fornecedor. E aí a gente vai fazendo a roda girar. Eu tive uma experiência assim. Eu vou até citar o nome, porque eu acho que quando a empresa, né? Eu sou uma pessoa muito chata também. Eu fui mais chato, mas eu sou chato. Eu ficava... eu não sei se tem ainda, sai um diário, né? De todas as empresas existentes no estado de São Paulo, tal, no Brasil. E eu pegava ali... qual empresa que me interessa? Então eu tava aqui, tal, departamento, e ficava tal. E ligava de um por um. Posso falar em tal departamento? Tal, legal, tal. Deu muito certo, mas é bem trabalhoso. É trabalhoso? Trabalhoso. Então eu sei muito bem o que o captador passa. Sim. Aí eu lembro que eu consegui falar com a Pernambucanas. Mas não é uma loja da Pernambucanas, com o escritório da rede Pernambucanas, Sim. que fica na Consolação. Matriz. E conversei com a pessoa responsável. Isso era, tipo assim, eu fiquei muito tempo atrás e era dia 27 de dezembro. Qual a possibilidade de alguém estar trabalhando? E a pessoa atendeu, o bam, tal. Pô, legal, manda o seu projeto pra mim. Pô, legal, me interessou. Pô, manda pra mim, legal. Peguei, fui lá, mandei pra ele. Passou um tempo, né? Passou férias, tal. Ele não falou nada. Liguei pra ele de novo. Não, Vladimir, nós estamos passando aqui, tal, mas fica tranquilo. Me liga, tal, daqui tanto tempo. Aí ele me liga de novo. E aquela expectativa aumentando. Aí ele me chamou pra uma reunião. O Alcubierre, que é um cara renomado aí, trabalhou na Samsung. Legal. Na Atento. E um cara que, ele me abriu assim, porque ele chegou pra mim assim, na reunião. Ele chegou, passou por mim assim e tal. Um cara super simples. Porque depois eu fui estudar quem era a pessoa, né? Os caras falaram, pô, meu cara é mó bam, tal. E ele foi super simpático, tal. Ele falou, pô, aí começou a falar do basquete, né? Porque era basquete de projeto. Aí ele falou, pô, você conhece fulano? Eu falei, conheço. Você conhece? Eu falei, não, aqui, ó, tem foto junto. Pô, ele é meu amigo do... Aí ele virou o computador Já dele. deu aquela conexão. Pô, que legal, tão legal. Aí ele falou assim, pô, a gente não consegue patrocinar agora. Aí ele chegou assim para um assistente dele, pô, mas a gente não consegue, de repente, um fornecedor nosso? Eu falei, A corrente do bem tá aí. você entende? Não rolou aquele ano. Rolou no ano seguinte. Então foi uma conversa de 2 anos. Sim. De 2 anos para você conseguir a pessoa certa, a pessoa que entendesse o momento certo. Porque a gente tem que entender também que a empresa tem que ter o momento certo. De repente ela tem outros compromissos que ela tem que honrar. Mas, foi uma coisa muito legal, assim, de ele falar assim, pô, a gente não pode nesse momento aqui, mas eu vou tentar com um fornecedor meu. Eu acho que isso também é legal. Como você falou com a gente também. Tem um fornecedor, eu tenho um cliente nosso. Pô, quem sabe? Você sabe muito bem, a gente já conversou, né? A cidade de Mauá é uma cidade que tem muita empresa grande. Muitas. E, às vezes, cai naquele negócio, né? Pô, mas eu tenho medo de entrar nisso aí, abrir minhas contas. Vou mexer no meu imposto de renda, o governo vai bater aqui. Não, eu acho que esse seu programa, ele tem também o objetivo para acabar com esse miticismo. Sim. As pessoas falam assim, e trazer pessoas aqui de empresas, e falar assim, gente, pode patrocinar, não tem nada disso, é uma coisa legal, é um dinheiro que, entre aspas, não é nosso, porque a gente vai pagar para o governo, a gente vai renunciar, o governo vai renunciar e você vai colocando uma coisa que você gosta, que você quer. E muita gente fica naquela coisa assim, né? Aqueles caras mais arcaicos, né? Receio, né? Pô, mas eu vou abrir minhas contas, mas o governo vai vir para cima de mim. Nós nem queremos isso, só se o contador já nos ajuda. Então o próprio contador, né? Ali, de repente, tem algumas empresas que têm já um corpo maior, que tem um institucional, uma sustentabilidade. Então, eu acho que assim, são pessoas que podem acabar com esse misticismo de, eu vou me prejudicar, depois o governo vai pra cima de mim. Não tem isso, né? É um imposto que você já vai pagar. Você vai pagar, então você só vai chegar pro governo e falar, olha, essa porcentagem que eu ia pagar pra você, eu vou pegar e direcionar pra uma outra coisa. Melhorou muito.
Mas você vê algumas empresas grandes ainda com esse receio. Tem esse receio, eu vou te falar por quê. Nós temos um patrocinador que eu me orgulho de falar, que é a Promethean. E quando eu comecei a fazer um trabalho com eles, eles falaram, Su, a gente quer atuar em Mauá. Eu falei, poxa, em Mauá? Tá bom. Fiquei 2 semanas. Fiz uma listagem das grandes empresas, pequenas, médias e grandes empresas. E eu sou muito de falar, meu negócio é telefone. Telefone, então, se eu te falar que de 60 empresas, chutando um valor, um número alto aí, sabe quantos eu tive retorno? Ou possibilidade? Umas 3. Nenhuma. Nenhuma. De, assim, eu entender que as pessoas estão numa correria, no dia a dia, em outras tarefas, em outras funções, entende que o assunto é importante, desperta o interesse, pede para você mandar um e-mail e esquece. Esquece, isso é triste, por quê? Eles podem... Eu prometi para mim, em 2024, que o ano de 2025 eu gostaria de transformar a cidade de Mauá. Tem muita coisa boa para se levar lá. Quando eu fui convidada para ir na secretaria da economia lá, eu fiquei assustada com a quantidade de coisas que a gente pode levar. É muito carente, é extremamente carente lá. Eu acho que você está ali perto, melhor do que eu, pode falar com propriedade disso. Mas tem muita coisa para transformar lá. Assim, eu falei que eu sou polêmico. Vamos politizar. Eu acho não só a questão, não é só Mauá, né? Mauá. Eu acho que quando uma empresa quer fazer alguma coisa numa cidade, não procura a prefeitura. Tenta estudar ali, uma entidade já faz algum trabalho. Sim. Hoje tem internet, você vai conseguir fazer isso. Às vezes nem sempre, né, as pessoas da prefeitura têm tão boa vontade quanto a gente gostaria que tivesse. Sim. Ou, de repente, a prefeitura... Eu vou citar um exemplo. Novamente polêmico. 2008, 2009. A Braskem, ela já mudou 2 vezes de nome. Então, era PQP, né? Petroquímica, né? Na época era PQP. Então, o que acontece? A prefeitura fez um projeto para o carnaval. Primeira vez. Sim. E a refinaria foi lá, na época, 2009, colocou 1,5 milhão. Nossa. Fez um baita carnaval. Legal. Um baita carnaval. Aí, o que aconteceu? Para quem um dia tiver a oportunidade de visitar a Braskem, é uma empresa gigantesca, ela praticamente também de um bairro. Sim, enorme. Enorme. E eles falaram, pô, será que tem condição da prefeitura vir aqui pintar umas lombadas que tem aqui na empresa e tal? Estou esperando faz quase 30 anos que ela pintar a lombada. É complicado, né? Sabe o que eles falaram na época? Não, beleza. Mão dupla, uma vez de mão dupla. Sim, o que Do mesmo movimentou jeito a economia lá? Cada R$1 investido, quanto que volta? Carnaval, nossa, foi coisa louca. Foi um carnaval muito estruturado. Perdeu o patrocinador. Sim. Porque eu acho que a cidade, a prefeitura, ela tem o dever e obrigação, não é favor que está fazendo isso, Sim. de tratar muito bem as empresas que estão na cidade. Sim. Independente se ela patrocina ou não interessa. Tá ali emprego, Sim. colocando dinheiro de imposto dentro da cidade. Então você tem que tratar bem. Porque às vezes, você vê assim, tem cidade que perde, né? A própria Pirelli, que mudou de nome várias vezes, né, aqui em Santo André, e ela foi para outra cidade, mas ela ficou mais de 70 anos na cidade, né? Foi por outros motivos internacionais, né? Então aí, mas ficou por muito tempo. Hoje está em outras cidades no Brasil, em São Paulo. Então assim, a prefeitura tem dever. E às vezes, como eu falei, se ela chega na prefeitura e, sabe, a coisa fica amarrada. Sim. Amarra para vir para trás. É mais se isso, é mais se aquilo. E não é assim. Acho que as coisas têm que ser... tem que ter agilidade. Sim. Respeito também. Porque, pô... É uma parceria, né? Que você vai ter ali por uma longa data. Se você... Poxa, a empresa, ela tá fomentando a cidade. Né? O mínimo, a prefeitura andar em parceria ali com aquela empresa. Eu tô com 2 projetos em Guarulhos. Um de basquete e um de voleibol. O de voleibol pela lei federal e o
e o handball pela estadual. Tá. E é uma empresa que está dentro da cidade. Ela falou, eu quero o projeto na cidade aqui. Dá para fazer aqui? Dá. A Bimbo, que é a Puma. Sim. Chegou lá e falou, então assim, legal. É uma cidade, eu acho que precisa muito também. Tem carências parecidas com a de Mauá, mesmo sendo a segunda maior cidade do estado de São Paulo. Sim. Mas é uma cidade muito carente, né? Acho que ali as diferenças sociais, né, são gritantes, mas precisa desses projetos. Então, não procurar a prefeitura. Se alguma coisa foi mais rápido, procurou uma agência. A agência falou, tem um projeto legal aqui. Interessa para você? Interessa. Então vamos. Mas a gente quer que seja na prefeitura. Aí é uma outra coisa, seja uma coisa pronta na prefeitura. Eu tenho isso aqui. Vocês querem? Tantas crianças, uniforme, material esportivo, um professor, impacto social, o prefeito vai tirar foto com todo mundo, secretário de esportes. Bom para todo mundo. Sim. Você viu como é legal? Não chegou na prefeitura. Não se antecipou, chegou primeiro lá, né? Não chegou. Então, por isso que eu falo pra você, eu acho que aquela questão a gente tem que dar muita importância pro captador, para as agências de captação, por conta disso. Eu acho que ali é o interlocutor. Sim. Que de repente que tem aquela visão assim, olha, eu tenho um bom projeto, eu acho que cabe legal na sua empresa. Legal. Mas a gente gostaria que fosse naquela cidade. Não tem problema, a gente fala com a entidade se pode ser. Você consegue implantar. Então, dependendo assim, do valor da verba, né? Eu acho que assim, não procurem primeiro a prefeitura, procurem primeiro o captador. O captador tá ali, vai falar com o produtor, com a instituição, e ela vai direcionar qual é o melhor caminho. O produtor está ali com o projeto, tem um case de projeto, assim, olha, você está interessado? Eu tenho esse projeto, qual que interessa melhor para você? Esse aqui. Legal, esse aqui? Em qual cidade você quer? Fulano, dá para fazer o projeto? Dá. Fechou. Acabou. Você chega já, entre aspas, armado. Dá para simplificar o processo, para que complicar? Então assim, eu fico triste quando a pessoa chega numa prefeitura e a prefeitura não dá valor, né? Sim. Porque você está procurando a prefeitura para ajudar. Como se fosse pedir algo, inocência, né? Mas se você chega de uma outra maneira, eu vou citar um exemplo assim. Eu tinha um patrocínio certo com uma empresa, agora eu não vou citar o nome. E eu perdi o patrocínio. E eu liguei, entre aspas, indignado, né? Mas... Tava tudo tão certo. Aí me pediu desculpas e falou, Admir, é um patrocínio político. Uma coisa que o prefeito da cidade pediu. Parabéns, prefeito. Ótimo. Se ele pediu, legal. Eu gostei tanto que os outros prefeitos, eu já tive. O Marcelo Oliveira é meu amigo. Já cheguei para ele e falei assim, Marcelo, olha, liga assim, que o pessoal vai patrocinar o projeto. Mas é fácil assim? É fácil. O prefeito é o que manda. Sim. Pode ter 10 projetos na fila. Se o prefeito da cidade fala assim, não, eu preciso que... Quero que dê prioridade para esse. Esse aqui. Ele vai ser aprovado. Ele vai ser contemplado. Ele vai ser contemplado. Então, assim, fiquei triste. Mas é como eu falo, tudo é um aprendizado, né? Sim. Você não pode ficar indignado com uma coisa, não, Vladimir, é um negócio político, vai atender 150 crianças, ele precisa desse projeto, sabe? Ótimo. Ok, beneficiou quem tinha que beneficiar. É o que importa. E a gente consegue aí os patrocínios. Eu queria pedir para você, eu sei que você enfatizou bastante aí, grandes empresas conhecidas no Brasil inteiro. Deixa um recadinho aí pra galera que tá assistindo o nosso episódio aí, um episódio tão importante, projetos esportivos, que eles podem acreditar sim que os projetos acontecem, que a verba é direcionada. Fala pro pessoal, deixa um recadinho aí pra eles de que pode confiar que é de verdade. Eu vou citar um exemplo. A gente tinha um projeto no qual a Pernambucanas patrocinava e precisava assim de... Era um projeto, não era alto o projeto. E precisava de um pouquinho para fazer ele acontecer no integral. Sim. E uma empresa da cidade de Mauá, foi lá. Vou dar um exemplo. Colocou R$3.000. Sim. As empresas grandes não foram porque nunca do projeto. Não acredito. Essa pessoa que deu R$3.000, ela foi ver o projeto. Ela foi lá, conheceu o projeto. Foi lá, falou, que legal, não sabia que acontecia assim, a gente podia ter colocado mais. Então, as leis, elas não existem só para projetos, né, ou para empresas grandes. Sim. Eu acho que, eu até conheço captadores que dão preferência para trabalhar com empresas pequenas, sim, de pequeno porte.
E assim, o que eu achei mais legal, porque assim, pelo valor que eles colocaram, eles poderiam levar, colocamos ali, vai colocar nosso logo e tal, mas eles foram lá e viram que acontecia o projeto. Sim. Viram que acontecia o projeto. Eu acho que isso é o mais importante. E para isso, né, lógico, bons relatórios que você envia para as empresas, ou o captador também está nesse, né, é interlocutor disso. De você mandar o relatório, de repente, pô, não tá legal, arruma isso aqui, acho que vai ficar melhor para. Quando você tem um bom relacionamento com o seu cliente, meu cliente ponto final, e eu tenho uma parceria com o produtor, no caso, ou instituição, você, eu acho que a coisa flui muito melhor. Eu já recebi relatórios que eu falei, eu não tenho coragem de mandar isso para o cliente. Eu não vou. Eu não me permito passar essa vergonha. Então, eu perco 3, 4 horas ali me dedicando para poder entregar o que de fato foi entregue. Às vezes falta expertise, às vezes não tem ali uma pessoa dedicada para fazer esse tipo de relatório, de material para poder entregar. Mas para o patrocinador isso é tão importante. Como que você vai entregar para um patrocinador que vai colocar isso no relatório dele de sustentabilidade anual, um material daqui? Não dá. Olha, então, ter esse cuidado também, né? Assim, como eu falei, é o relacionamento, né? Sim. Relacionamento é tudo. Eu, uma vez, estava de férias em Búzios, chegou a pessoa responsável da empresa, falou, Vlad, desculpa te ligando, você tá de férias, tá? Eu falei, tô. Meu, eu preciso entregar um relatório, amanhã, que surgiu do nada, me desculpa. Você pode me ajudar? Eu falei, fica tranquila. Eu vou voltar para casa à noite, eu vou fazer, vai estar no seu e-mail. Você tá falando sério? Você vai... É isso. E aquela coisa, às vezes, assim, existem as linhas, né, dentro do projeto. Então, tem lá, marketing. Geralmente os caras glosam. E eu acho que não tem que glosar isso, porque, pô, tá ali, você fazer uma boa apresentação, boas fotos. Eu acho que isso é super importante, é uma coisa que dá visibilidade. Esse programa aqui dá visibilidade. Uma coisa é eu ir no projeto com o meu celular e tirar foto. Uma coisa é eu contratar um profissional para isso. Fazer bons vídeos. Assim, novamente eu falo pra você, eu sou uma pessoa, que eu tenho que louvar a Deus sempre. Tenho muita gratidão a tudo. Eu tava num projeto de lei de incentivo federal e falava, Vlad, olha, vai vir um pessoal da Espanha, conglomerado espanhol que te comprou a empresa, eles vão vir aqui visitar seu projeto. Eu falei, pode vir. Ok. Beleza. Não, mas você não tá entendendo. Eu falei, é aula normal. Sim. Tá todo mundo uniformizado, aqui tudo. Os caras chegaram com câmera da Globo, assim, tem uma da Globo, drone, e, o cara falando espanhol, e foi lá brincar com as crianças, e filmaram, eu falei, caramba, fizeram um barulho. Mas fizeram, eu fiquei chocado, eu falei, Então, assim, eles foram, o que foi mais legal de tudo, foi assim, eu ouvi da boca deles, a representante do Brasil falou pro cara da Espanha, falou assim, pô, a gente tem que ir para um outro projeto. Ele falou, não precisa de mais nada, esse aqui bastou. Esse aqui bastou para mim, fui lá, dei uma camiseta para ele do projeto, ele falou, pô, mandou para mim foto na Espanha com o pessoal. Então, assim, eu acho, isso é importante, sabe, do cara ver que acontece, tá tudo correto. Isso então, é assim, gratificante, porque é um trabalho que não é fácil. Não. É cuidar de vidas, é uma responsabilidade estar com aquelas crianças, com aqueles adolescentes ali. Então, é gratificante quando a gente tem esse resultado, quando a gente tem esse retorno, esse feedback de quem está lá apoiando e que a gente, às vezes, nem espera essa expectativa toda quando eles estão ali vendo, vivenciando o projeto. Eu acho que assim, o mais importante, né, a gente vê algumas histórias, alguns exemplos aí da pessoa pegar e, pô, vamos lá visitar a entidade. Chega lá, a universidade é um açougue. Sim. Não existe, né? Mas eu falo que esse tipo de entidade ou de pessoas não se sustenta por muito tempo. Aconteceu uma vez. Na próxima não vai ter mais. É por isso que, assim... Arranha um pouco a questão porque você sabe muito bem que hoje em dia, quando a gente fala assim, é ONG, os caras falam, ONG, Gente, se vocês forem estudar, existem ONGs de todos os tipos, tamanhos. Sim. E diversos trabalhos. Quando eu fui instituir a minha, eu visitei várias.
Eu fui no escritório da Alga Cross, meu... É incrível, né? É incrível o trabalho que essa mulher faz, meu. Então, assim... Você fala assim, caramba, olha, isso... Quero chegar um dia nisso aí. Então, assim, tem... Meu... Sempre tive o sonho de ir no Instituto Ayrton Senna, nunca fui, mas um dia ainda vou. Então, assim, eu acho que você tem que se esperar nos grandes. Sim, sim. Esperar nos grandes. Então, assim, tudo se aprende vendo. Como eu falei pra você, pô, eu tô com meu podcast aqui, falei, mas sempre vai no vizinho ver se a grama dele é mais verde que a sua. E por quê? Porque você sempre aprende. Pô, mas esse cara faz isso, não é legal. Sim. Pô, mas eu não faço, pô, tô no lucro. Sim. Pô, aquele cara faz um negócio legal. Pô, eu vou fazer também no meu. É isso, eu acho que isso aí é uma regra pra vida. Sim. Procure se espelhar nos grandes. É isso. Eu falo pra você que eu partilhei com você, quando você chegou, conversamos um pouco sobre o sonho de criar o GiraCast. E não foi uma coisa que eu não tinha pensado. Eu falei, poxa, tem muitas instituições, eu não estou falando só de grandes, ou só que já tem esse legado todo, como o seu, como da Fernanda Bianchini, que vai completar 30 anos. Mas, poxa, tem instituições aí que estão fazendo um trabalho grandioso e que não tem voz. E aí eles ficam assim, infelizmente, nem sei se essa palavra que eu devo usar, mendigando uma verba que recebe aí de prefeituras, subprefeituras e doações. E com projetos que são incríveis. Então, o GiraCast é para dar voz para você, se você tem o interesse de vir aqui, falar sobre o seu projeto, contar para a gente um pouco o quanto você tem transformado vidas, impactado. Esse programa, esse GiraCast é para você. É isso. Então, foi você. É assim, sempre se espelhe nos grandes. Vou parabenizar você. Muito legal. Achei muito legal, assim, sabe? O programa... Eu acho que vai voar, porque não tem. O único que eu conhecia, ele tinha um projeto só para terceiro setor. Sim. E é uma coisa que você vê como são as coisas. Esse é uma proposta para fazer o que ele faz aqui em Portugal. Legal. Então tem espaço, eu acho que assim, envolver tudo, as duas pontas, né? Sim. Desde o produtor até o cara que patrocina, tá ali o captador, a entidade. Então, assim, o terceiro setor, uma colega minha falou assim, o terceiro setor é tão grande que às vezes as pessoas não conseguem imaginar aonde pode atingir. A grandiosidade. A grandiosidade, assim. Dá trabalho? Dá trabalho. Não vou falar que é fácil. Não é fácil, é uma coisa difícil, mas assim, tendo vontade e prazer no que você faz. Eu não me vejo hoje fazendo outra coisa. Eu amo o que eu faço e quando eu tenho a oportunidade de conhecer as instituições... Eu falo assim que parece que eu tomo aquilo para minha família, é meu, e eu bato no peito e vou batalhar e lutar por aquele projeto, por aquela instituição, para que aquilo aconteça de fato. Então, é muito importante o trabalho. As pessoas não têm noção do quão grande é o nosso trabalho. E é pouco falado, é pouco explanado. As pessoas ficam ainda com aquela imagem ruim de Lei Rouanet e tudo mais. Mas não, isso mudou muito. Hoje é tudo muito transparente, é auditado hoje em dia, os processos. Tem a prestação de contas, se você não fizer a prestação de contas certinha, você não tem a possibilidade de ter um projeto aprovado novamente. Isso. Conta pra gente, Vlad, você tem alguma experiência aí, não de vocês, acredito que vocês são muito rigorosos, né, desde que vocês iniciaram, mas de alguma instituição que você conheceu que não prestou contas e não teve mais oportunidade de ter ali um projeto aprovado? Eu não tive muito contato com isso. O único exemplo que eu tive, eu não vou citar o nome da entidade, mas uma pessoa que tem um trabalho maravilhoso. Aí o que eu falo para você, às vezes você tem a boa ideia, tem uma boa execução, mas tem a questão da prestação de contas. Sim. E ela teve um erro de iniciante na prestação de contas. E ela ia ser prejudicada com isso. E o pessoal da secretaria viu que ajudou. Não foi um erro proposital, né? O proposital ajudou. E ela segue hoje aí com um projeto maravilhoso. Então, é oportunidade, acho que era para acontecer, né? Eu acho que assim, a questão da prestação de contas, a pessoa tem que procurar ajuda. Sim. Não é uma coisa fácil, Então, existem pessoas especializadas nisso. Mesmo jeito que existe a pessoa que precisa de captação. Sim, nós temos o de inscrição e de prestação de contas. Então, não adianta eu que venho do projeto querer fazer contabilidade.
Não dá. Existem escritórios de contabilidade que só trabalham com o terceiro setor. Sim. Então, assim, eu acho que é você também procurar se cercar de pessoas que têm experiência nisso. Sim. Então, assim, hoje, né, eu tenho uma contabilidade que é especializada em terceiro setor, eu tenho uma pessoa que é responsável para tomar conta da minha documentação e tem uma pessoa que é responsável pela prestação de contas. É isso. Então, você tem que ter isso. Assim, e lógico, gente, você não conquista isso de cara. Não. Isso aí é uma coisa que você vai construindo Com o passar dos do anos, tempo, com a sua experiência. Mas eu acho isso super importante, de você ter pessoas certas no lugar certo para te ajudar. É isso. Vlad, eu quero te agradecer. Eu que agradeço. Estou muito feliz, muito feliz. A gente já se falou muito, mas não se conhecia pessoalmente, né? Sei o seu tamanho, né? A grandiosidade de tudo que você faz. Quero dar a palavra para você, chamarem as pessoas para conhecer a sua instituição, a sua associação, os projetos que você realiza e te agradecer mais uma vez pela oportunidade de te receber aqui. Olha, eu acho que quando a gente vem num programa que a pessoa tem dentro do coração dela, né, essa questão de trabalhar com o terceiro setor, como a Su tem, é uma grande honra, Su. Agradeço de coração. Como eu falei para você, eu já participei de vários podcasts e eu senti aqui a vibe muito legal. Eu acho que vai crescer muito, é uma coisa que ela tem que existir, essa questão de você difundir o terceiro setor, todas as áreas que existem dentro desde a elaboração, da captação, da execução de um projeto. Eu acho que o programa vem para isso, para desmistificar essa questão das empresas terem esse receio de investirem nos projetos. Eu acho que é uma coisa que só ajuda. Marketing do bem, gente. E gravem bem isso, marketing do bem. E só tenho a agradecer, Su, cara, programa maravilhoso, adorei te conhecer pessoalmente, a gente conversou muito. E todo o pessoal aí dos bastidores do programa, seu marido, seu fã, que é seu filho, que tá linda, mãe. Agradecer a Renata que apresentou a gente. A Renata, nosso anjo da guarda. Eu acho que a gente vai não só o que aconteceu aqui, mas a gente vai trabalhar muito junto ainda. Sim. Deixa pra gente o site da associação e as redes sociais. Ó, é ASEDEC, ASSEDEC, tá? Associação Educacional, Esportiva e Cultural, tanto no Instagram como no Facebook. Gente, obrigada. Agradeço vocês que acompanharam a gente aqui, que acompanhou o nosso 3º episódio de muitos que virão. Não esquece, curta, comenta e compartilhe. Obrigada. Amor, parabéns. Obrigada.